Esqueça tudo que você já ouviu falar de lifting facial. Imagina você poder rejuvenescer 10, 15 anos com uma técnica única desenvolvida por profissionais super qualificados. Por isso eu trouxe um casal de cirurgião plástico para falar sobre esse assunto. Com residência em cirurgia plástica com o renomado professor Ivo Pitangui, no Rio de Janeiro. Há 10 anos vieram para Recife e estão à frente da clínica Aviva. É um prazer tê-los aqui conosco, o doutor Pablo, a doutora Carol. Muito obrigada. O prazer é todo nosso, por ter aceitado o nosso convite. E o episódio de hoje já começa aí com essas frutas. Hoje temos uva sem caroço. Espero que vocês gostem do Grupo Frutaria, que sempre envia frutas deliciosas. E me conte como tudo começou. E aí, quem fala? É uma longa história, né? Não, eu tenho uma curiosidade. Quando vocês foram fazer residência, vocês já se conheciam? Já eram namorados ou não? Na verdade, não. Quando começou a residência, sim, é uma longa história. Mas a gente se conheceu mesmo em Fernando de Noronha, há muitos anos atrás. E a gente se reencontrou na residência. Foi uma coisa do destino mesmo. Com certeza. E aí, Pablo estava no último ano de residência e eu entrei no primeiro ano de residência com o professor Ivo Pitangui. Eu, mineira de Belo Horizonte, conheci ele em Noronha há muitos anos e nos reencontramos no Rio. Carol, eu já vi no Instagram de vocês que você postou uma vez falando como era operar com o Dr. Pablo, mas aí eu quero direito de resposta dele, eu quero saber o seguinte, como é operar com a doutora Carol? Você não imaginava essa pergunta, né? Pois é, não imaginava, nunca ninguém me perguntou isso. Né? Mas a gente, como a Carol falou, nós temos a mesma formação. Quando eu estava no terceiro ano de residência, a Carol entrou no primeiro ano, então a gente operou por um ano juntos lá na residência e a relação do R3 com o R1 é muito próxima porque sempre estamos em cirurgia juntos e acabou que ter a mesma formação para a gente foi uma vantagem, né? Então, com Carol, a gente tem a nossa convivência em casa, tem a convivência no trabalho também, tanto na clínica quanto no hospital e o segredo também é saber separar muito bem as coisas, como no futebol, acabou o jogo, que aí fica nas 4 linhas ali, não chega em casa. Mas é interessante que como nós temos a mesma formação, eu sei exatamente o que Carol vai fazer, eu sei exatamente o que Carol está pensando, eu sei o próximo movimento dela, assim como ela sabe o que eu estou pensando, sabe o meu próximo movimento. Então esse entrosamento é muito bom na cirurgia. Mas a gente não concorda em tudo, né? Então tem essa vantagem também. Eu, como paciente de doutora Carol, eu não tive experiência de... Você entra na cirurgia, né? Quando está dormindo, então... Sempre. Mas assim, eu achei engraçado que uma vez de manhã foi tirar algum ponto com você... E não tirou com Carol. Diz que a mão dele é mais leve que a minha, né? E diz que os pontos que aí. ele tira é diferente do que ela tira. Veja. Tem suas divergências, né? Tem suas questões. Mas no final, né, o importante é que a gente sempre entra em concordância, né? E a cirurgia só termina quando os dois estão satisfeitos. O que eu acho interessante da associação minha e de Pablo é que, por mais que nós somos um casal operando e de vez em quando a gente quer se matar, com uma certa frequência, como todo bom casal, o que acontece é que a gente, normalmente quando você opera com alguém menos qualificado que você, a maior parte das vezes, né? E aqui nós somos igualmente qualificados, com a mesma formação, 2 cirurgiões, 2 alfas. Eu acho que é por isso que a gente tem tanto embate, porque a alfa, nenhum dos dois tem um perfil de assistente do outro, na verdade. Mas isso para o paciente é super positivo, né? Então, ele se mete na minha cirurgia, eu me meto na cirurgia dele. Às vezes, nem sempre esse se meter é bem aceito. Mas para o paciente é só coisa boa, porque o objetivo é que ele fique bem, que ele fique feliz, enfim. É o nosso desejo mútuo, né? Eu estou na cirurgia dele, vivendo o melhor para o paciente dele, porque eu sei que é o meu paciente também. A Viva é algo que pertence a nós dois. Né? Não é meu nem dele, é nosso. É engraçado que os pacientes, hoje mesmo, eu estava no consultório, vi uma paciente de Carol, ela falou, finalmente conheci você, doutor Pablo. E vice-versa, as minhas pacientes, às vezes, já teve uma paciente que já marcou uma consulta com Carol, uma consulta extra, já tinha consultado, já tinha fechado a cirurgia só para conhecer Carol. E também uma paciente de Carol já marcou também a consulta só para me conhecer. Minha mãe, quando ele viu, ela disse isso a você. E as meninas, eu dei risada. Ela disse assim, ele é tão bonitão, se eu soubesse eu tinha ido para ele, não para ela.
sou obrigada a concordar tem com para ela. todos os gostos. Eu sou obrigada a concordar com ela. Ô, gente, me conta, vocês resolveram virar especialistas em facial. Como foi esse caminho? Vamos lá, né? Porque assim, antes vocês faziam todo tipo de cirurgia. Sim. Eu, por exemplo, eu fiz mama com vocês, né? E fiz, como é que diz? Pálpebras. A cirurgia de face é a cirurgia, uma das mais nobres que a gente tem, né? E eu e Pablo, desde a residência, a gente sempre foi apaixonado com a cirurgia da face, né? E desde a residência da gente, a gente ao mesmo tempo tinha um desconforto com os resultados que aquela cirurgia tradicional entregava, né? Então, quando a gente saiu da residência, a gente saiu com um ímpeto muito grande de buscar algo novo, de revolucionar mesmo, trazer algo diferente na cirurgia do rejuvenescimento, né? Então, desde então, a gente já acompanhou a gente no mundo todo, toda a nossa formação, após a nossa formação básica com o professor Ivo Pitangui, foi fora do Brasil, justamente captando conhecimento, aprendendo novas técnicas, juntando, né, ideias de um, ideias de outro, para chegar onde a gente chegou hoje. E a gente chegou a um nível tal de complexidade, um nível tal, em termos evolutivos do que a gente faz algo muito diferente da maioria. Então, a gente viaja o Brasil todo dando aula sobre o que a gente faz, a gente recebe muita gente de fora, é super legal. Toda semana tem um visitante de fora de Recife. Então, pra gente isso é uma honra, é muito legal, né? Então, foi um caminho muito natural, porque a gente se subespecializou numa área e aí ficou difícil a gente se manter fazendo tudo isso, né? Além disso, você trabalhar em altíssimo nível em muitas áreas é impossível, não é? Então, a gente escolheu uma área que a gente desde antes já tinha mais afinidade, que é a cirurgia plástica facial. A gente passou a se dedicar exatamente naquela área, na cirurgia facial, que tem algumas peculiaridades. A cirurgia plástica é uma cirurgia, digamos que tem uma carga de responsabilidade muito alta. A cirurgia plástica facial, digamos que tem uma carga de responsabilidade um pouquinho maior. Até porque ninguém esconde o rosto. Ninguém esconde o rosto. Todo mundo vai ver. A gente brinca, é uma consignação, né? O rosto do paciente vai ser o rosto à viva, né? Por alguns meses, por alguns anos, né? E a gente sente essa carga de responsabilidade. Então, a face você não pode esconder. Então, é uma cirurgia que, na nossa filosofia, né? Tão importante quanto entregar um resultado, tão importante quanto entregar uma mudança, porque quem senta na nossa frente no consultório quer uma mudança, não deixar na paciente nenhum estigma, ou seja, nenhuma característica que denuncie que a paciente fez a cirurgia. Um resultado natural, um resultado que parece que quem te deu foi a natureza. E também desmistificar o resultado natural. Um resultado natural não é sinônimo de pouco resultado. Você pode ter muito resultado e mesmo assim ter um resultado natural. Uma última colocação sobre a questão da especialidade é que se você entende a carga de responsabilidade que é você operar a face de um paciente, quando você se torna especialista, você tecnicamente coloca toda uma equipe repetindo os mesmos processos sempre. Isso aumenta muito a segurança do procedimento, muito. Então, os erros diminuem muito, né? E no rosto é uma coisa que você não tem, não dá, né? A sua margem de erro é mínima ali, né? Cada ponto que a gente dá, eu ou Pablo, porque somos só os dois que atuamos sobre o paciente, é muito minucioso, tudo é pensado, nada ali é muito mecanizado, é uma coisa muito artesanal. Né? Tá? Mas quando você repete os processos sempre, você garante mais segurança para o paciente. Claro que você vai otimizar a técnica. Você faz todos os dias executando os mesmos movimentos. Isso aí é fato. É verdade. Né? E me fale uma coisa, a cirurgia da face é agressiva ou não, doutor Pablo? Essa aí é boa. Você falou sobre isso hoje. Boa. É uma boa pergunta. A cirurgia da face não é uma cirurgia de grande porte, mas é uma cirurgia que leva um certo tempo, não é uma cirurgia curta, não é? Por quê? Porque é uma cirurgia de muitos detalhes. E quem trabalha com detalhes requer um certo tempo. Tá? Então, não é uma cirurgia de grande porte porque a gente não está dentro da cavidade torácica, na cavidade abdominal, não estamos perto de órgãos vitais,
Mas é uma cirurgia, como eu já falei, de muitos detalhes. Então, é uma cirurgia de longa duração, mas para um cirurgião geral seria uma cirurgia superficial. Apesar de atuarmos nos planos profundos da face, né? De maneira geral, uma cirurgia superficial, mas como requer muitos detalhes, ela dura um pouco mais. E é interessante que a gente estava agora num evento e a filosofia nossa atual, nós somos pouco mais de 10 cirurgiões no Brasil que fazem esse tipo de cirurgia, essa linha de pensamento, né? Então, hoje, o conceito é a cirurgia preservadora da face. Tá? É uma cirurgia muito mais fisiológica do que o lifting tradicional. Então, é engraçado, aquela cirurgia tradicional onde envolvem grandes descolamentos, onde a pele é desconectada na sua amplitude. A pele é repuxada. Ela é repuxada, ela é vocês esticada. não fazem isso. Não, nada disso. Mas essa cirurgia, sim, ela por mais que às vezes ela receba nomes diminutivos como mini lifting, para ficar uma coisa bem comercial, ela é muito mais agressiva para você. Ela é muito mais agressiva para o seu rosto. Ela vai causar danos ali que não serão reparáveis a longo prazo. Vão deixar tatuagens, porque são cicatrizes tão feias que são verdadeiras tatuagens o resto da sua vida, né? Então, quando a filosofia atual é uma cirurgia que ela reposiciona tecido, né? Ela não desconecta a pele, ela não esqueletiza essa pele, ela não faz lipoaspiração. É um outro conceito completamente diferente do conceito antigo. E nesse conceito ela é menos agressiva do que ela era no passado. Uma coisa interessante, Manu, que quando a gente já fizemos algumas enquetes sobre o medo de operar a face. E quando a gente pergunta aos nossos seguidores, o medo de morrer está em terceiro lugar. Os dois primeiros medos têm relação com o resultado. Ou você ficar de um jeito bizarro, estranho, ou de um jeito não natural. E justamente as pessoas que têm esse receio, de certa forma, existe uma justificativa, porque a face tradicional, como era feito há 10 anos atrás, de fato, você tinha mais chances, né, de ter um resultado não natural, de ter cicatrizes ruins e de ter resultados que não duram. Por quê? Porque se depositava muita responsabilidade na pele. E a pele não tem essa responsabilidade. A pele é um órgão de cobertura, não é um órgão de suporte. Sim. Então, se esticava a pele, se puxava a pele. E o conceito moderno da nossa cirurgia é que vale muito mais o que você faz na profundidade dos tecidos, reposicionando os tecidos, soltando antes os ligamentos e reposicionando, do que na superficialidade da pele. É porque você reposiciona até a musculatura, né? Reposiciona toda a estrutura profunda. Ela volta toda de volta para o lugar. Tá? É uma técnica muito mais complexa, a curva de aprendizado é muito grande. Aqui em Recife, realmente é a gente que faz isso, a gente anda por aí ensinando um pouco mais sobre isso. É uma coisa que a gente... não foi de uma hora para outra que a gente chegou onde a gente está fazendo no conceito atual, mas é uma coisa, é muito bonita, é uma cirurgia lindíssima. Eu já vi excelentes resultados. Refresca, A gente trocou o verbo esticar e puxar pelo verbo reposicionar. É completamente diferente, é um outro conceito. E me fale uma coisa, existe uma idade ideal para realizar uma cirurgia de rejuvenescimento facial? Sei lá, uma idade mínima ou uma idade máxima? Vamos lá. A gente sempre gosta dessa resposta, na verdade essa resposta não é nossa, é de um cirurgião americano que a gente gosta muito. Que ele fala, olha, depende da época que você quer ficar bem. Né? Então, quando você quer ficar bem? Essa é a pergunta que a gente devolve. A gente precisa desestigmatizar da cirurgia antiga. A cirurgia antiga, você fazia uma cirurgia, ela era super comercial, porque você fazia, daqui a 5 anos estava fazendo outra, daqui a 5 anos estava fazendo outra, é ótimo. Você terminava com aquele aspecto assustador, que todo mundo morre de medo, tá? Mas ela era mini, tá? Porque ela não entregava resultados. O conceito da cirurgia atual é uma cirurgia na vida. Então, se você fizer essa cirurgia aos seus 48 anos, os seus tecidos não vão envelhecer mais como eles estavam envelhecendo até os seus 48 anos. Eles vão envelhecer de outra maneira. O contorno da face não envelhece mais como ele envelhecia até então, tá? Então, a questão é quando você quer ficar bem. Não existe mínimo e máximo, tá? O que a gente percebe, né, Pablo? Eu acho que mínimo eu nunca vi. Depende de quando começou a te incomodar. E claro que a gente fala não pra caramba, porque vira e mexe, chega uma paciente jovenzinha querendo fazer. Eu falei que eu queria fazer meu nariz e eu já falei não. A gente fala muito não. Depois a gente pode falar sobre os nãos, como é importante falar não na vida de um cirurgião plástico. Mas também quando o paciente chega numa idade muito avançada, existe já uma desconexão entre a pele, que a gente não é o nosso foco, tá? E a profundidade. Então, como eu preciso da profundidade bem conectada com a pele,
quando a gente reposiciona os tecidos profundos, a pele não vem tão bem. Então, os resultados vão ser muito mais limitados. Então, quando você faz aquela cirurgia entre seus 50 e 60 anos, fica lindíssimo. Depois disso, os resultados já vão diminuindo a sua, digamos assim, sua potencialidade, eu tenho mais 10 anos aí, né? viu, para bater lá na porta. Eu acho que você tem mais uns 20, meu bem, você está envelhecendo muito bem. Talvez para quem queira uma resposta mais objetiva, e geralmente a partir dos 45 anos, a maioria das pessoas começa a apresentar sinais de envelhecimento que só são realmente tratáveis com a cirurgia. Ou seja, às vezes, isso é semanalmente, a gente recebe no consultório vários pacientes que se submeteram a diversos tratamentos não cirúrgicos, e hoje em dia a gente tem dermatologistas competentíssimas e competentíssimos que têm clínicas extraordinárias, mas a partir de um certo momento, geralmente 45 anos, você começa a apresentar sinais que não são tratáveis com essas medidas não cirúrgicas. Ele já não tem mais o resultado que ele esperava. Não tem mais resultado. Né? Então, gera uma frustração de pacientes que às vezes gastaram muito dinheiro, perderam muito tempo e não tem nenhum resultado concreto e realmente palpável. O cirurgião, digamos, é um bicho mais objetivo, pragmático. A gente quer fazer uma coisa e quer ver o resultado. Então, a partir dessa idade, começam a aparecer sinais que realmente só a cirurgia vai resolver. E aí a gente, interessante, Carol falou isso antes em off, o número de pacientes masculinos que estão nos procurando, com essa mentalidade mais objetiva. Eu pensei, sabe de uma coisa, eu vou para onde resolve, eu quero resolver. Então a gente tem uma experiência extraordinária com pacientes masculinos, com pacientes homens. Reproduzindo quantos por cento? Assim? Hoje 30%. E nossa estimativa até o final do ano é que chegue a 40% dos nossos pacientes. Porque eles são muito pragmáticos, como o Pablo falou. Eles decidem. Aceitam a cirurgia, aceitam que vão ter que se sacrificar um pouco. É um pragmatismo impressionante. Então, geralmente, a partir dos 45 anos, começa a apresentar esses sinais e sintomas de envelhecimento, mas antes também, às vezes por questões hereditárias, uma paciente ou um paciente mesmo jovem pode, por exemplo, apresentar uma papada, um volume mais aumentado no pescoço. Então, o supercílio um pouco mais baixo, que também são coisas que só a cirurgia vai resolver. Não, a gente não é contra a dermatologia. Pelo contrário. Quando a gente recebe pacientes tratadas com boas dermatologistas, o resultado é ainda melhor. Porque a nossa cirurgia é de contorno. Então, se na frente desse contorno tem uma pele bem cuidada, uma pele boa, o resultado vai maximizar. Eu nunca esqueci uma coisa que Carol me disse. Manuela, acredite na cosmetria. Na cosmiatria. Cosmiatria. E depois disso eu comecei a usar mais ainda. Eu acho que os pacientes jovens, minhas amigas, elas sempre perguntam, o que a gente faz para prevenir? Eu falo, cuide da sua pele. Cuide da sua pele. Cuide, faça laser, cuide, use cosmiatria. A cosmiatria é um negócio espetacular. Cada dia avança mais. Viu? É incrível. Eu sou fã. Olha, a gente tem esse suco, água de coco natural, sem adição de açúcar, viu, Carol? Então, assim, podem se servir. Muito bem. Não tem conservante, é de frutas colhidas diariamente. São maravilhosas, dá ok. Eu amo de verdade. Tomar agora. Então, essa você pode tomar, que eu sei que você se cuida também, viu? Eu ia até perguntar se existe um momento na vida, né, que a cirurgia é recomendada, mas vocês já disseram que seria o momento que a paciente acha que está precisando, né? Que o momento mais importante é esse, A gente devolve essa pergunta. Quando você quer estar bem? Essa eu acho que é a principal. Vocês fazem só pescoço, por exemplo, para pessoas mais jovens? Sim. Porque eu sei que para mais velhas, geralmente vocês não indicam, né? Na verdade, a gente não faz o que o paciente quer. Isso, na verdade, quando você é um cirurgião muito jovem, você muitas vezes fica tentado de fazer o que o paciente quer, por uma questão até comercial mesmo. Mas quando você vai envelhecendo, a sua reputação é muito mais importante do que qualquer questão comercial. Então, hoje nós temos um nome. Um paciente que é operado pela Viva, eu quero que ele esteja bem, aos olhos de todo mundo. Então, muitas vezes o paciente chega dizendo, olha, eu quero fazer minha pálpebra. Mas o problema dele não está na pálpebra. Ele tem um péssimo posicionamento do terço superior dele. Então, se eu operar a pálpebra, vai ficar um vaziozinho de pele, mas isso aqui está em cima da pálpebra. Ele vai continuar envelhecido, ele não vai rejuvenescer. Né? Então, hoje, nós não fazemos o que o paciente quer. Nós fazemos o que o paciente precisa. Então, quando você também se torna
especialista no rejuvenescimento, o paciente hoje já lhe procura, doutor, o que você acha? Doutor, o que você acha? O que você acha que eu preciso para isso? Ele confia no seu senso estético, confia no seu bom senso, né? Isso é uma coisa muito pessoal, é o que eu acho belo, né? É o que Pablo acha belo, o que Manu acha belo, é uma coisa muito pessoal. Mas quem nos segue já sabe, né, de certa forma, o que a gente acha bonito, o que a gente acha legal, né? Eu queria falar um pouco sobre a técnica que vocês desenvolveram, né? Uma técnica própria. Vocês ministram aulas no Brasil todo, ensinando essa técnica de vocês, que vocês desenvolveram para corrigir o envelhecimento, né? Exato. Me explica melhor sobre essa técnica. Perfeito. A nossa técnica é o Aviva Natural Lift, né? Onde a gente usa técnicas profundas, né, de abordagem da face e do pescoço, onde, como eu já falei, é muito mais importante a gente tratar a profundidade e reposicionar os tecidos do que esticar e puxar a pele. Então, a nossa cirurgia é o compilado, né, de detalhes, né, que a gente implementa de acordo com o nosso senso estético e pessoal, não é? Usando as técnicas mais modernas que existem hoje em dia na cirurgia plástica facial. Então, digamos, o Aviva Natural Lift é uma coisa que só a gente faz, porque depende muito de nós. Quando a gente fala de técnica, né, hoje em dia, muitos cirurgiões falam de técnica. Por exemplo, na cirurgia da face, pode falar em esmacectomia, em plicatura, em deep neck, em deep plane, deep isso, deep aquilo. E é uma confusão, não é? Então, eu entendo e me coloco no lugar do paciente que às vezes escuta alguém dizendo, olha, eu faço deep plane, né, e é o melhor. Aí você vai você vai consultar um outro cirurgião ou ver um vídeo de outro cirurgião falando, não, eu não faço deep plane porque tem essa desvantagem aqui. Então o paciente fica muito perdido, né? Então, qual é a solução, né? Primeiro, a gente dizer que na medicina nunca vai haver 100% de consenso de uma técnica, né? Então, um cirurgião pode fazer uma técnica, o outro pode fazer outra e chegarem no mesmo resultado. Mas o que o paciente tem que fazer? O paciente tem que escolher o cirurgião, né? Então, o que o cirurgião entrega depende da técnica também, mas depende também, como eu falei, do seu senso estético, do seu olhar pessoal, né? Do que ele vai fazer, onde ele vai colocar mais volume, onde ele vai reposicionar aquele tecido ali. Então, o que eu quero dizer, você pode fazer o deep plane, a gente dá uma aula muito interessante, onde eu coloco um slide do Michael Phelps. Então, o Michael Phelps na piscina, nadando o nado borboleta, e o segundo lugar olhando para ele, não olhando para a linha de chegada. Então, naquela piscina, os dois nadadores estão fazendo a mesma técnica. Então, analogicamente, dois cirurgiões fazendo a mesma técnica, por exemplo, o deep plane. Mas isso não quer dizer, não é, que eu vou fazer o mesmo tempo e ter o mesmo resultado do Michael Phelps. Então, a gente, hoje em dia, realmente, as técnicas profundas é realmente a técnica que a maioria dos cirurgiões usam, né, os cirurgiões que a gente admira, né, mas não quer dizer que você vai chegar no mesmo resultado. Então, escolha o cirurgião. Aquele cirurgião que, usando a técnica que ele está mais afeito, entrega um resultado que você se identifique. E hoje as redes sociais servem muito para isso, para você checar se o seu desejo está de acordo com a filosofia daquele cirurgião ou daquela cirurgiã. Ô, gente, Carol, como é que são as cicatrizes dessa técnica de vocês? Elas são visíveis? Eu acho que a cicatriz é algo que a gente sempre se preocupa, né? Sempre, porque a gente veio de uma era onde as cirurgias deixavam verdadeiras tatuagens, né? E a gente fala dessa cirurgia no passado, mas ela é muito presente. Tá? Para você ver, são um pouco mais de 10 cirurgiões no Brasil hoje que tem um conceito diferente dessa cirurgia, da cirurgia do passado, né? Então, a maior parte dos cirurgiões brasileiros ainda fazem estiramento cutâneo. A maioria é uma cirurgia rápida, é uma cirurgia que dura 3 horas, o cirurgião faz 3, 4. É mais rápida que a de vocês, É muito mais rápida, muito mais rápida. Também você está reoperando muito mais rapidamente. E o resultado vai voltar rapidamente, resultado né? Bom, aí se você gostar é um direito seu, mas enfim. E você vai ganhar possivelmente uma tatuagem no seu rosto. Mas enfim, o que acontece? Quando você tira a responsabilidade da pele de te rejuvenescer, as suas cicatrizes já melhoram de cara.
tá? Porque, pensa, quando você fecha sob tensão, porque a cirurgia é isso mesmo, você pega uma pinça, descolou aquela pele todinha do teu rosto na cirurgia tradicional, tá? Desconectou aqueles vasos sanguíneos que iam nutrir tua pele pro resto da vida, ou seja, você vai ter uma atrofia cutânea depois de uma cirurgia tradicional. Você pega uma pinça, pega outra pinça, puxa, corta e amarra. Aquela cicatriz está sob tensão, tá? Então, essa cicatriz sob tensão, ela esgarça. Ainda mais a pele envelhecida, com pouco colágeno e pouca elastina, né? Então, não faz sentido. Então, quando você coloca a responsabilidade na pele, sua cicatriz vai piorar. Tá? Existem vários detalhes técnicos, a forma como a gente corta a pele. Hoje em dia o detalhe é tão minucioso, sabe, Manu? A forma como a gente corta a área de cabelo, a inclinação do bisturi, a forma como a gente desce na beiradinha da cartilagem. Como vocês falam, vai para trás da faz cartilagem. isso, você vai se especializando Manu, cada as vez nossas mais. discussões às vezes são assim, de um ponto num ângulo para saber. É uma besteira, assim, é um negócio tão pequenininho, sabe? Que se você não se dedicar a essa cirurgia, você nunca vai parar para prestar atenção. Então, hoje a gente se orgulha de olhar para as nossas cicatrizes e, assim, passar desapercebido. Porque como a filosofia hoje dessa cirurgia, né? E a cirurgia veio muito dos Estados Unidos, da filosofia dos americanos, né? Eles foram os grandes cirurgiões que divulgaram e levaram para o mundo muito a filosofia atual. É daquela paciente que você olha para ela, você acha ela super jovem, você olha para um lado, não vê cicatriz, fala, o que foi que essa pessoa fez? O que foi? Porque eu não vejo cicatriz. Não, eu conheço pessoas que fizeram com vocês e, assim, várias. Mais de 5, 6 e realmente o resultado... A filosofia é essa. Então, tem além dos detalhes técnicos de como cortar, de como dar o ponto, a gente tem algumas estratégias medicamentosas, a gente começa com fototerapia muito precocemente, então a gente tem uma dedicação muito grande para que essa cicatriz praticamente desapareça. É claro, tem pacientes que têm tendência queloide, a cicatriz hipertrófica e é uma tendência pessoal, né? Isso aí é um desequilíbrio entre a produção e reabsorção do colágeno. Acontece? Acontece. Não é comum, não. Sim. Ainda mais na face. Até porque é de cada um, Mas né? se acontecer, a gente vai ter que cuidar, né? Mas isso realmente não é comum. Ô, Carol, sobre anestesia, eu acho que é um ponto bem interessante, porque vocês só fazem com anestesia geral, né? Isso, a cirurgia da face. Na verdade, isso. Pablo, quer falar sobre essa anestesia? Você fez um vídeo sobre isso, né? Ontem eu fiz um vídeo, Na verdade, a gente usa um conceito de sedação profunda, não é? É uma anestesia onde o paciente não precisa ser uma anestesia geral completa, tecnicamente assim, com bloqueio neuromuscular constante, porque o paciente durante a cirurgia ele respira espontaneamente, mas está com a via aérea garantida e está totalmente monitorizado. Porque a gente precisa trabalhar com tranquilidade e tempo. Então, como é uma cirurgia de muitos detalhes, né, então a gente precisa de tempo. A anestesia, tecnicamente, é anestesia venosa total, é a mais moderna, é uma anestesia muito segura, você acorda sem ressaca, na mesma noite você opera, né, você vai para o quarto. Eu lembro de tudo, assim, quando eu acordei no quarto conversando. E horas depois você já está caminhando com a nossa enfermeira. Nossa enfermeira fica no quarto o tempo todo, né? Esse é um conceito, assim, nosso, desde o princípio, há 10 anos, sempre tem uma enfermeira nossa participando da jornada do paciente o tempo todo que ele está dentro do hospital. Então, logo depois que acorda na cirurgia, você está desperto, você anda, então isso acelera a sua recuperação também, né? Então, é uma anestesia que é uma experiência ótima. Kalina, nossa anestesista, ela é maravilhosa, ela não é somente colocar para dormir, ponto, ela vê todo o paciente de uma forma geral antes, vê se o paciente está inflamado, que é uma coisa muito importante, o conceito de anti-inflamação antes da cirurgia, acordar bem, um despertar tranquilo, uma experiência boa, até música tem, né? Você escolhe a sua música. Então, isso vai criando uma experiência boa. Então, não é só o ato da cirurgia. A experiência do paciente tem que ser boa do início até o fim, né? Então, sobre a música, eu pedi música de igreja e parece que mãe pediu Marília Mendonça, foi alguma coisa assim. Aí ninguém acreditava. Como é que a filha pediu música de igreja? A equipe é dividida. A anestesista ficava brincando. Como é que ouviu muita música, isso? viu? O negócio é animado de vez em quando. Mas uma coisa importante sobre a cirurgia plástica nunca deve ser desvinculada de saúde, né? Então, esse conceito de medicina perioperatória que a gente faz na Viva, a gente tem um acompanhamento do paciente antes, realmente a gente faz exames muito complexos, a gente avalia cortisol do paciente pré-operatório, são coisas que não se faz de rotina, mas a nossa equipe que está com a gente realmente acredita que um paciente saudável
é um paciente que vai evoluir muito mais rápido, ele vai ficar bem muito mais rápido, né? O ponto também é importante, talvez, do paciente ter uma alimentação boa, sem glúten, sem lactose, que não inflama, fazer Isso, atividade é física, faz total né? diferença. Uma Total dieta diferença. com baixo índice glicêmico no pós-operatório. Então, assim, são várias coisas, né? A gente está tratando, a gente lida com beleza, mas não existe beleza sem saúde, Sim. né? Então, esses exames faz justamente para flagrar. Se o paciente tem alguma coisa inflamada, sistemicamente inflamada, já pode atuar antes para o paciente ter uma recuperação mais rápida e uma recuperação melhor. Exato. Qual seria o tempo, o efeito, né? Quanto dura o efeito de uma cirurgia dessa? Você já falou que quando o paciente faz, ele vai envelhecer melhor, né? Se a pessoa vai aos 48 anos, ela vai chegar aos 58, provavelmente bem diferente do que ela chegaria sem ter passado pelo processo de cirurgia de rejuvenescimento. Mas tem algum tempo, assim, quanto tempo dura esse efeito? Tem uma manutenção? Vamos pensar junto aqui. No conceito atual da cirurgia, a gente tira aquele tecido mal posicionado e reposiciona ele. Quando a gente reposiciona ele na origem, ou seja, eu não consigo levar a Manu para um lugar que ela nunca esteve, tá? A cirurgia é muito pragmática, ela devolve as coisas para o lugar. Então você não tem como virar outra pessoa, isso é impossível. Eu não deixo ninguém nem mais bonito nem mais feio, né, Pablo? Isso é uma coisa que a gente fala com frequência. Rejuvenescedora. Ela é rejuvenescedora. Então, quando você volta aquele tecido para o lugar e você fixa esse tecido no lugar novamente, a sua fixação não é feita com fios que serão absorvidos, eles ficarão lá para sempre. Então, essa fixação ela não se solta mais como ela estava se soltando, né? A fixação original de fábrica é frouxinha, é um tecido que desliza. Eu sempre faço uma analogia com os pacientes, é como se aquela cola de bastão que solta à toa. Sim. É a mesma coisa. Então, a nossa fixação é a fixação permanente. Então, esses tecidos eles não se soltam mais. É tipo uma super bomba. Exato. Na cirurgia tradicional, por outro lado, você não tratou a profundidade. Então, você imagina, quando você pega aqui, as mulheres são ótimas, elas pegam nelas aqui, no bulldog, né? Geralmente você pega aqui, tem 1,5 cm, 2. Se você pensar que a sua pele no rosto tem 1,5 mm por aí, né? Então, essa pele de 1,5 mm vai dar conta de segurar esse tecido todo? Não vai. Então, se você não trata o que está embaixo, você, depois de esticar essa pele, ela vai pesar, vai ceder de novo. E por isso que tem esse conceito de reoperar o paciente constantemente, quando não se corrige adequadamente a profundidade. A grande questão da duração é você mudar o conceito, né? O conceito da nossa cirurgia é muito mais de liberação, ou seja, de liberar os tecidos, de desconectar os tecidos, para que eles quase que passivamente, naturalmente se reposicionem. Então, a fixação que a gente faz é uma fixação para que aquele tecido que passivamente se reposicionou fique ali, cicatrize ali. De outra maneira, no facelift tradicional, a gente não libera, a gente não solta. Então, a gente reposiciona, entre aspas, esticando e puxando ativamente. Então, se você coloca tensão, é de se esperar que em algum momento isso aí ceda, né? Principalmente se você coloca a pele como responsável dessa tensão. Depois que a gente para avaliar, é uma coisa lógica, né? Que a pele realmente esgaça, a bicha vai estar lá segurando, um sacrifício danado. Não tem jeito. E a grande questão da técnica da gente é que não é só trabalhar o plano profundo, é como a gente trabalha o plano profundo. E nós, especialmente, quando a gente libera esses ligamentos, o que são ligamentos? Ligamentos você tem que pensar como se fosse uma costura de uma roupa que estivesse travando ela ali, para você não tem como posicionar o tecido de volta, o tecido profundo, se você não liberar essas costuras. É como se tentasse estirar um tecido e ele cede de novo. Eu vou até te mandar uma foto para você mostrar que é interessante, que existe uma trava mesmo. E essas travas, se você não solta elas na face profundamente, não há esse deslizamento. Existe um estiramento. E nenhum estiramento ele é durável na face. Tá? Então, é realmente o conceito da nossa cirurgia que é diferente. Então, por isso que ela se torna tão mais durável. Certo. Como vocês garantem que os pacientes mantenham uma aparência natural e evitem aquele efeito artificial? Aí eu acho que existem algumas coisas, né, Pablo? Eu acho que a primeira delas a gente adora ver foto do paciente quando ele é mais jovem, mas assim, eu acho que é uma coisa mais inspiradora. Porque, na verdade, como a gente falou, a cirurgia é pragmática. Libera as estruturas profundas, essas costuras, essas traves profundas e reposiciona o tecido na origem. O reposicionamento ele é pragmático, a gente não consegue nem ir além, nem ir menos, nem mais nem menos. A gente devolve o tecido para o lugar. Por que a cirurgia tradicional você fica tão esquisito muitas vezes?
Primeiro, os cortes que os cirurgiões fazem muitas vezes fazem com que você perca cabelo nessa região, o que é uma coisa estigmatizante assustadora. Outra coisa, a distensão do tecido faz com que muitas vezes você perca esse relevo. Então você ganha uma sensação de que o seu rosto ficou longo demais, certo? E a pele, ela aceita estiramento. Então quando você faz o lifting tradicional, você puxa o quanto com mais força você tiver. Você puxa mais ou puxa menos. Talvez Pablo um dia puxasse mais forte do que eu, porque é por uma questão de forças mesmo. Então a pele aceita isso. Os tecidos profundos não, é pragmático, é um reposicionamento. As pacientes não querem operar, elas querem ficar jovens, elas querem ficar melhores, elas querem ficar melhor, mais jovens. Então, a percepção que a gente quer que as pessoas tenham dos nossos pacientes, depois que os pacientes operam, é olhar para o paciente e falar, nossa, como você está bem, coisa, eu não sei o que você fez? Você pintou o cabelo, cortou o cabelo, quem é o seu dermatologista? Não é? Então, essa é a pergunta. Ninguém quer ter rosto de cirurgia plástica. Ninguém quer ter rosto de operado. Nem eu, viu, Carol? Quando eu estiver no momento a naturalidade é exatamente isso. Um resultado que parece que quem te deu foi a natureza. Manu, eu sou uma mulher extremamente vaidosa. E eu acho bonito, eu admiro a beleza do outro. Enfim, eu gosto muito de apreciar a beleza. Enfim. E isso sempre me motiva. A cirurgia plástica tem um quê de um veio pessoal. De eu olhar e falar, eu preciso melhorar. A gente precisa melhorar isso que a gente tem hoje de entrega. A gente precisava melhorar os resultados. Porque os resultados que a gente mesmo entregava há 10 anos atrás são incomparáveis com o que a gente entrega hoje. Hoje o nosso paciente não parece que operou. Hoje é um paciente que passa batido. E esse desejo de querer evoluir foi um desejo muito meu próprio mesmo. Porque eu falava assim, eu lembro quando a gente saiu da residência com o professor Pitangui, eu olhei para Pablo e falei, Pablo, eu nunca vou fazer um lifting, não. Nunca, como é que vai ser a minha situação? Tem um episódio interessante. A gente pode envelhecer em paz, a gente brinca na equipe, a gente fala, amanhã mesmo nós vamos operar a nossa instrumentadora, que é a nossa assistente há muitos anos, a gente adora ela, é uma pessoa queridíssima. Então, assim, a gente brinca lá dentro. Agora a gente pode envelhecer sossegado, a gente pode envelhecer em paz. Tem mais uma vaguinha lá. Querida, você a gente vai guardar para daqui a uns 20 anos, viu? Tem um caso interessante de uma paciente que operou há 8 anos e trouxe o marido para fazer a cirurgia de face também. Eu estava explicando como era a cicatriz, eu falei, olha, você vai ter uma cicatriz aqui na costeleta, vem aqui na frente da orelha, vem aqui para trás, etc. Aí ela falou, doutor Pablo, então a cirurgia mudou, porque eu não tenho essa cicatriz. Vocês estão fazendo alguma coisa diferente, já mudou. Eu falei, não, você tem essa cicatriz. Ele falou, doutor Pablo, eu não tenho, eu me conheço, eu não tenho essa cicatriz. Olha aqui, olha aqui. E ela tinha cicatriz, né? Ou seja, o resultado, né, ela ficou muito feliz, o resultado ficou excelente. E ela hoje, depois de 8 anos, não lembrava que tinha cicatriz. Né? E um dado objetivo, né? Nós estamos aqui há 10 anos, né? E há 10 anos a gente não reoperou nenhum paciente nosso. Essa questão de durabilidade. É uma coisa meio anti-business, meio anti-negócio, mas comercial a cirurgia da gente. O objetivo é que talvez a nossa cirurgia seja a única cirurgia de rejuvenescimento facial que você faça na sua vida. Eu acho que isso é muito da filosofia, né? A minha cabeça de papo sempre foi muito parecida. A gente nunca quis operar por volume, de operar muitos pacientes por dia, nunca. Tanto que eu acho que vocês fazem só né? Uma cirurgia por dia, tá? São sempre 2 casos meus na semana, 2 casos de Pablo na semana. Sempre assim, tá? A gente não consegue aumentar isso porque cai a qualidade. Não, e o tempo de cirurgia é bastante. É longo. Né? E é o nosso compromisso. O nosso tempo de cirurgia só aumenta porque a gente vai acrescentando coisas. Então, cada pequeno detalhe que você acrescenta, você acrescenta tempo. É a reunião de nuances que faz o resultado final. Exato. Então, e são coisas que você não percebe. Mas isso é a filosofia da Aviva. Então, quando a gente concebeu a Aviva desde o princípio, a gente não queria trabalhar por volume, a gente queria entregar o que tivesse de melhor na cirurgia plástica no mundo, lá dentro da Aviva, aqui em Recife, né? Que foi uma casualidade por causa da família de Pablo, mas... Quem ganha somos nós, né? Ai, que coisa boa! Mas que a gente gosta, a gente é muito feliz aqui, né? Enfim,
mas era a filosofia inicial e continua sendo, é trazer o que há de melhor. Então, o que há de melhor, muitas vezes, você não consegue entregar em 3 horas, você não consegue correr com o tempo, né? Você não consegue escalonar. Nosso trabalho é muito artesanal, né? É por isso o sucesso, né? A gente tenta melhorar cada vez mais, Manu. Ô, gente, o impacto da cirurgia de rejuvenescimento facial na saúde mental e autoestima, o que é que vocês têm visto? Isso é uma coisa muito interessante. Até arrepio. A gente vê semanalmente no consultório como as pessoas melhoram, né? O conceito de saúde há muito tempo deixou de ser somente a ausência de doença. Saúde é um estado de bem-estar físico, psíquico e social, onde a sua imagem conta, ou seja, a sua imagem é a mensagem que você passa para outra pessoa involuntariamente. Então, qualquer um de nós, quando chega em um ambiente e entra em uma sala, as pessoas vão nos olhar, essa imagem entra na retina, vai lá no cérebro e nosso cérebro vai decodificar. Então, ali já haverá um pré-julgamento. Isso é inerente ao ser humano. E aí eu posso fazer o meu pré-julgamento. Nossa, aquela pessoa é chata, é legal, está cansada, está disposta. Então, muitas vezes, o que a cirurgia do rejuvenescimento facial faz é reconciliar o seu estado de espírito com a mensagem que você está passando. Às vezes, você se sente super jovem, você é uma pessoa alegre, feliz, mas a mensagem que você está passando é diferente. É de uma pessoa cansada, que é triste, que é brava, não é? Então, quem tem criança em casa, quem é avô ou avó, sente isso na pele. A criança é sincera, né? Então, olha para você, mas vovó, você está cansada, você está velha. Ou então, aquela empresária, o empresário que acordou às 5 da manhã, correu na avenida, foi na academia, tomou café, chegou no consultório, no seu escritório às 9 da manhã, sentou lá, cheio de disposição, a secretária, nossa, você está tão cansado, o que foi que houve? Então, a cirurgia, muitas vezes... Se isso para mim, eu já sei que vou correr lá na Viva. A gente faz uma reconciliação de quem realmente você é, de como você se sente, com a mensagem que você passa para as outras pessoas. É o poder da cirurgia. E vocês poderiam compartilhar alguma experiência de casos complexos ou desafiadores que vocês enfrentaram aí na carreira de vocês? Olha, eu acho que tem uma frase que o professor Pitangui falava que eu particularmente adoro, né, Pablo? Você também, eu sei que todos nós dois somos fãs dessa frase. Ele falava, eu fiz muito dinheiro com os pacientes que eu operei, mas eu fiz o meu nome, a minha reputação com os pacientes que eu não operei, tá? E muitas vezes, o que eu acho que isso é um grande desafio às vezes chegam pacientes que não está nas nossas mãos a capacidade de resolver o problema desses pacientes. Então, acho que o nosso principal desafio começa nessa triagem, né? Então, realmente, para saber quem tem uma efetiva indicação da cirurgia que vai se beneficiar efetivamente dela, tá? Porque tem gente, muitas vezes, que os problemas não estão no concreto, no palpável, Sim. né? Mas a gente tem muitos casos que são difíceis, Pablo em especial postou lembro de um caso, né? Uma reparação. Eu lembro de um caso interessante nosso, desse ano, que assim, foi um dos casos mais difíceis de cirurgia plástica facial que a gente fez, que foi uma paciente que estava em depressão. Ela, infelizmente, fez alguns procedimentos com profissionais não médicos, que, infelizmente, também hoje em dia é uma realidade, né? E ela é filha de um médico de outro estado. Ela não mora aqui em Pernambuco. E é engraçado que a gente recebe muitas indicações de cirurgiões plásticos de outros estados que não fazem face. Então, cirurgiões plásticos, os colegas... Sim, que conhecem nos vocês, indicam, trabalham. Sim. Então, essa paciente estava em depressão porque ela colocou muitos produtos, né, que não deveria ser colocado no rosto. Algum outro cirurgião tentou remover esses produtos e ficou pior ainda. Então, ela veio para a gente, né, e a gente antes fez um estudo com ultrassom, a gente mapeou tudo e fizemos uma cirurgia. Se existe o plano profundo, a gente foi o profundo do profundo, né? E aí, graças a Deus, a gente teve um excelente resultado, a paciente ficou muito feliz, ela ficou emocionada no consultório, chorou, disse que retomou a vida, que ela não se escondia mais em casa. Os filhos, né, são 2 médicos, né, que vieram, ligaram, mandaram mensagem. Então, realmente, é um caso assim, é um exemplo, né, de como a cirurgia pode impactar, né, na vida das pessoas. Não é só uma questão estética, né? Tem um impacto muito grande
emocional, na autoestima, na confiança, e às vezes dá um clique na vida da pessoa e muda tudo. Gente, a gente está chegando ao final, mas assim, eu queria fazer uma pergunta. Queria saber assim, qual o mito mais comum sobre a cirurgia de rejuvenescimento facial que vocês gostariam de esclarecer? Algum mito? Eu tenho um mito. Tem uma paciente nossa, né, que fez a cirurgia e aí ela foi almoçar com as amigas 2 meses depois. Então, se você faz uma cirurgia plástica de face e as amigas convidam para almoçar, o almoço não é a questão. Elas vão ver você dos pés à cabeça, né? Vão ver a cicatriz, puxar o cabelo. E essa paciente, ela tinha 70 anos e ela ficou ótima. Um pescoço sem volume, um pescoço seco, mandíbula definida, né? E ela foi almoçar com outras 2 amigas que tinham feito cirurgia em outro lugar, com outras pessoas. E uma analisando a outra, né, falou, nossa, você ficou tão bem, seu pescoço ficou tão sequinho, sua mandíbula definida, você ficou tão mais jovem, mas sabe o quê? Aí tocou para o pescoço dela, eu queria um resultado mais natural, né? Ou seja, mais uma vez, não é, colocando a naturalidade como se fosse pouco resultado, ou seja, ela tocando no pescoço dela, que possivelmente foi subtratado, não é, que não teve um resultado, digamos, excelente, teve um resultado ali intermediário, como se fosse uma coisa natural. Então, mais uma vez, um mito, né? Natural não quer dizer pouco resultado. Você pode ter muito resultado e mesmo assim ter um resultado natural. Eu acho que o mito da cirurgia plástica, de eu quero fazer só uma melhorazinha aqui, dar só um glow ali, na verdade isso aí é uma jogada comercial, assim, lamentável. Essa é a minha opinião, tá? Porque esse glow, na verdade, nada mais é descolamento cutâneo, tração, e que eles inventam outros nomes para fazer uma coisa bem comercial mesmo, para daqui a pouco você estar operando de novo. Aí chega pra amiga e falou, eu tava ótima, com 15 dias eu tava trabalhando, eu tava maravilhosa. Mas na verdade você tá se enganando. Você fez uma super maquiagem que você vai lavar, vai ceder e você vai ter uma tatuagem no teu rosto que você não vai conseguir esconder de mais ninguém. Pior que é verdade. Então estiramento cutâneo não é o caminho. Não é. Eu concordo. E que conselhos vocês dariam para alguém que está pensando em fazer uma cirurgia de rejuvenescimento facial, mas está em dúvida? Olha, primeiro, é preciso querer. Eu sempre acho que o desejo é imperativo, né? Eu acho que você, primeiro, procurar um profissional capacitado. E capacitado não necessariamente é a pessoa que, às vezes, é a mais famosa, né? Às vezes é uma pessoa que, efetivamente, você tem que ir atrás da formação mesmo. Uma coisa básica que a gente fala há muitos anos. Entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, vê se ele é um titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ou pelo menos um membro. Porque tem muita gente que é aspirante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e atua, né? Não tem as formações intrínsecas básicas. Então, esse é o básico do básico. E vá atrás dos resultados dessa pessoa. Veja, olha as cicatrizes, veja se realmente você gosta desse resultado. Não cai nessa ideia de que natural, que é pouco corrigido, é o ideal. Não, a gente hoje tem técnicas bacanas que conseguem corrigir você. Procure um profissional que vai lhe entregar um resultado bacana a longo prazo. Porque a curto prazo, minha gente, não funciona, não é isso, não é o caminho. Imagina, né? que se você operar agora, que é 10 anos, você operar de novo. Não, olha, a gente convive, tem a honra de conviver com muitos pacientes da gente, né, Pablo, no nosso nível pessoal. Muitos se tornaram amigos, eu sou uma forasteira, não sou daqui, e eu me sinto abraçada pelos pernambucanos. Então, eu convivo em nível pessoal com meus pacientes, assim como o Pablo, e é ver essas pessoas felizes depois de 5, 6, 7, 8 anos de operadas e vê-las ainda satisfeitas, né? Isso não tem preço. E é para isso que a gente vive. A gente está convivendo com esses pacientes. Eu não vou operar e esquecer deles, não. Eles estão pertinho de mim, eu quero ver eles bem para o resto da vida. Então, acho que isso é muito que move a gente, né? De querer sempre entregar mais, entregar melhor e ver as pessoas bem felizes o resto da vida. Que bom. Olha, adorei nosso papo. Eu também, Manu. Queria agradecer de verdade a presença de vocês, porque eu sei que vocês, assim, têm uma agenda cheia, filho pequeno, né? Então, brigadíssima por ter vindo. Assim, fiquei muito feliz. Eu queria que vocês falassem as redes sociais de vocês. Nossa, primeiro a gente queria agradecer também, né, Paulo? Foi ótimo, super legal. Eu adoro. Esclarecedor. Bom,
E é sempre bom a gente poder dividir um pouquinho, né, do que a gente pensa. Pois é, você até me vezes, perguntou, né, qual é o seu objetivo com o podcast? E é exatamente esse, é trazer conhecimento, é que as pessoas conheçam novos profissionais, novas técnicas, né, porque a gente fica muito assim, no caso de cirurgia plástica, mini lift, mas assim, tem outras possibilidades, né, que são boas, que são até melhores, então vamos conhecer, E né? além da técnica, novamente, escolha o seu cirurgião, né, alguém que vai te dar um resultado com segurança, um resultado bonito e um resultado duradouro. Então as redes sociais hoje têm essa boa serventia, né? Através das redes sociais, claro, você tem que filtrar um pouco, não é? Porque hoje em dia todo mundo hoje em bota dia, filtro, né? Manipula a imagem, é uma tristeza. Ver se as redes sociais têm um padrão de fotografia, né? Se realmente mostra uma coisa mais verdadeira e fidedigna, mas as redes sociais servem para você, não é, checar se o seu desejo corrobora com a filosofia do cirurgião. Né? Então, é uma maneira de você checar hoje em dia as redes sociais e, obviamente, o boca a boca, né, de alguém que fez, que conhece, etc. Hoje em dia, a gente opera muitas famílias e muitos médicos. Impressionante. A gente opera um da família, opera todo mundo. Na minha casa já foram 2, né? Mas nossa rede social, nosso Instagram é o Aviva Cirurgia Plástica, feito completamente por nós dois, né, Pablo? É totalmente homemade, dá um trabalho. Quem está ali por trás sou eu e Pablo, então qualquer dúvida que tiverem é a gente que vai responder, né, o Instagram. E a gente tenta trazer a atualidade, porque é sempre muito diferente, às vezes, né, o comercial do ideal. O comercial é muito fácil de você ver por aí. Agora, quem realmente está dentro, né, você vê que a gente opera muito médico, o médico conhece, né? Sim. A gente se entende nesse sentido. Então, o médico efetivamente sabe que, às vezes, o melhor não é aquele ali que é o mais comercial, né? Lá a gente mostra o que faz, por que faz e como faz. Acho Sem segredos. Exatamente. E a gente recebe muita gente de fora. O pessoal fala, poxa, por que vocês recebem tanta gente? Por que vocês estão ensinando para tanta gente vem de fora? Essa semana estava um rapaz aqui com a gente. Eu peguei uma moça, uma alemã, quando eu fui lá tinha uma alemã. Exatamente, A gente operou, tem um paciente de Macapá, aqui agora, veio do Espírito Santo. Semana passada também teve Paraíba, São Paulo. A gente recebe muito cirurgião, sabe? Aí o pessoal fica indignado, né? Por que estão ensinando a técnica de vocês? Os pacientes já meio ciumentos, por que vocês ficam ensinando para as outras pessoas? Porque, veja, a gente se sente honrado, né? De receber gente do Brasil todo. A gente gosta de ensinar, a gente aprendeu muito do que a gente faz hoje dessa maneira, Sim. indo lá, batendo na porta de um cirurgião, a maior parte das nossas referências são nos Estados Unidos, e a gente sempre foi muito bem acolhido, então é uma forma da gente retribuir. E acredite, a pessoa vai lá, ela vê o que você faz, ela passa lá 8 horas do seu lado, no seu ombro, assistindo a sua cirurgia, mas não consegue reproduzir igual você. Isso que o Pablo falou é muito importante. prática, né, É o cirurgião também, é a mão, é o senso estético de cada um, não tem como. Só para É Phelps. terminar, É Michael Phelps. teve um cirurgião plástico recentemente, ele atendeu um amigo para operar o pescoço e ele entrou em contato com a gente para saber como a gente faz, né? Gentilmente, eu respondi a ele, falando todo o passo a passo, etc., como faz. Ele ouviu tudo e no final ele falou, sabe de uma coisa, Vou Pablo? mandar pra vocês. Eu vou mandar o paciente aí, e o paciente já fez consulta, já marcou a cirurgia e ele vem junto para ver a cirurgia. Então, isso aí... É um caminho também. Eu acho que resume tudo. Exato, eu acho que é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, seguir Doutora Carol, Doutor Pablo, a Clínica Viva, compartilhar esse episódio, curtir, gente, eu bato tanto nessa tecla, curtam o episódio. Vocês curtem o episódio quando vocês gostam no YouTube? Sempre. Curtam, porque é importante. Dá força para o algoritmo. Sempre. É super importante. Se inscrevam no canal, tem também a nossa rede social, @SigaManuCast no Instagram, onde a gente posta novidades, cortes. Então, até a próxima. Tchau! Tchau.